Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 23 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E ele está começando aqui, né? O título dele é Moral Estranha, vejam só. E o título já é estranho, né? E aí a gente pesquisando, a gente vai ver que por que esse capítulo chama Moral Estranha? Porque ele reúne alguns ensinamentos que aparecem na Bíblia, né? E que, se não forem bem interpretados, podem levar a um estranho entendimento, né? Então, começa assim, né? A parte que nós vamos ver hoje, os itens 1, 2 e 3 são: quem não odeia seu pai e sua mãe? E aí nos parece realmente muito estranho, né? Mas ao longo da leitura e com um pouquinho de estudo, a gente interpreta isso da forma que precisa ser interpretada. Então vamos lá, vejam só. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Item 1. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está em São Lucas, capítulo 24, versículos 26 a 33. Depois vem item 2. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está em São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Bom, aí vem a explicação, né, dos espíritos no item 3. Vamos aqui, né, o que nos causa estranheza no item 1, no item 2. Claro que a palavra aqui, ódio, né, logo de cara, é o que nos causa mais estranheza. Né, dizer que aquele que vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. Isso causa realmente muita estranheza e precisa ser muito bem interpretado. Depois, né, outra coisa que causa estranheza, e nós já estudamos isso numa outra parte do estudo, é aqui, né? Aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. E nós já estudamos, né, naquela passagem que ele manda, né, o rapaz vender tudo o que tinha e seguir, que era um caso específico para aquele rapaz, que ele não tinha conseguido ainda se desprender das coisas materiais. E aqui o sentido é mais ou menos o mesmo, né? Mas vamos lá, o item 3, né? O que os espíritos nos dizem, né, através de Kardec na codificação. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca de Cristo que, instintivamente, se rejeita seu sentido literal e sublimidade e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, neste caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passado de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso também saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para
a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha, né, numa outra passagem. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão é preciso, pois, afastar a palavra ódio, a acepção da palavra ódio, a acepção moderna, como contrária ao espírito de ensinamento de Jesus. Bom, então aqui tem um grande ensinamento para nós, né, que eu acho que é até maior do que a própria mensagem, é que não se pode ler a Bíblia e interpretá-la ao pé da letra, né? É isso que algumas pessoas de outras religiões muitas vezes fazem, e aí acabam abraçando costumes que não têm muito significado, né? Por exemplo, não cortar o cabelo, coisas assim. Bom, enfim, o que é importante aqui, né? A gente saber que o Evangelho foi escrito muito tempo depois que Jesus já havia saído da Terra. Ninguém estava lá anotando as coisas, dizendo, nós precisamos escrever um evangelho depois, né? Anotando as coisas quando ele falava. Não, é história que um contou para o outro, que o outro contou para o outro, que o outro contou para o outro, que alguém resolveu escrever. Escrito numa língua, a da época. Essa língua, toda língua a gente sabe, é viva, né? Então, ela foi escrita com um significado da época. Mas conforme a língua foi evoluindo, esse significado pode ter mudado. Esse evangelho foi traduzido para várias outras línguas, né? E aí nas traduções também há perda de significação muitas vezes, porque quem está fazendo a tradução não entende muito bem uma palavra e coloca um correspondente segundo o seu próprio entendimento. Então nesse processo todo muita coisa pode se perder e se modificar. Então a gente tem que levar isso em consideração toda vez que lê o evangelho. E graças a Deus a revelação nos trouxe através dos Espíritos muitas explicações para passagens que eram muito difíceis de serem entendidas, né? Então, nós temos aqui nas nossas mãos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes escrito até pelo próprio Jesus, né, e muitas vezes por pessoas que foram seus discípulos, por espíritos que conhecem a história verdadeira, né, vem nos explicar alguns fatos. É o caso, por exemplo, aqui dessa passagem. Né? Bom, outra coisa que é muito importante falar é que aqui, né, nesse trechinho especificamente, né, tem uma nota de um tradutor chamado Pesani, né, que explica, né, que no hebraico a palavra ódio, né, não tem o significado que tem aqui, porque no hebraico não existe assim gostar menos e gostar mais, ou lá na língua é a contraposição total. Né? Ou ama ou odeia na língua hebraica. E aí, então, o significado da palavra ódio quer dizer, na frase, gostar menos, tá certo? É como assim, né? Eu gosto de... Eu vi o Haroldo Dutra, que é um cara fantástico, né? Explicando dessa forma. Eu gosto de sorvete de morango e eu gosto um pouco menos de sorvete de chocolate, mas eu gosto dos dois. Na língua hebraica, isso ficaria assim: eu amo sorvete de morango e eu odeio sorvete de chocolate. Agora dá para a gente entender muito bem,
né? E essa palavra odeio não quer dizer, para quem está ouvindo na língua hebraica, que está acostumado com a língua hebraica, que ela não chega nem perto do sorvete de chocolate. Ele consegue entender que ele gosta menos. Bom, e aqui o significado é esse, né? Então ele está dizendo lá, né? A mensagem voltando lá está dizendo, né? Que se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, ou seja, né? Não gosta mais de mim do que do seu pai e de sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs, não serve para ser meu discípulo. Então ele está dizendo, é aquela coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a ti mesmo. Então, amar a Deus tem que estar acima de tudo. Era isso que ele queria dizer nisso aqui, né? Bom, e depois a história do aquele que não renuncia tudo que tem, não é bem assim também, né? Por quê? Porque a gente sabe que a riqueza é necessária, você não pode renunciar a tudo que tem para fazer alguma coisa, porque dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa, né? Na verdade, aqui ele está falando do desapego às coisas materiais, tá certo? Então, é assim, eu acho que a gente tem que entender isso aqui como um equilíbrio, né? Primeiro, assim, o problema das traduções, tá bom, já entendemos. As línguas são vivas, evoluem e se modificam. Tá, por exemplo, vamos pensar, língua portuguesa, né? Tem português do Brasil, português de Portugal. Em português de Portugal, falar que uma rapariga é bonita não ofende ninguém. Aqui no Brasil, se chamar uma moça de rapariga, tem um significado um pouco mais pesado e diferente. Porque rapariga lá é uma mocinha, né? E aqui, rapariga tem um termo meio associado à prostituição, principalmente no Nordeste, assim. Então, aqui dentro do próprio Brasil, né? Norte, Nordeste, Brasil e Sul, Sudeste, tem diferenças enormes na língua. Bom, então compreendemos que a língua tem que ser bem interpretada. E aí, essa coisa da renúncia, a gente tem que pensar, né? No equilíbrio, né? O que nós temos que pensar? Bom, você para seguir Jesus tem que renunciar a seu pai, sua mãe? Não, nada disso. A gente aprende na lição do Evangelho que a gente tem que amar o pai, a mãe, os irmãos, a família, etc. Mas não pode usar isso como pretexto para não seguir. Por exemplo, eu não posso estudar o Evangelho porque eu tenho que fazer a janta para minha mulher vem primeiro. Eu não posso fazer uma caridade, por quê? Porque o meu marido não permite que eu faça uma caridade, porque o meu marido vem primeiro. Eu não posso fazer nada, usar como desculpa, eu não posso fazer nada, porque é minha mulher, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu filho. E aí usa desculpa para não fazer nada. Então é isso que não pode, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio entre a família, dar atenção devida à família, evidentemente, mas a gente não pode se esquecer que nós temos uma missão. Nós não viemos aqui só para atender a família, né? Cada um tem a sua missão, tem a sua própria transformação que precisa ter a sua atenção, porque senão não transforma, tá certo? E isso é muito importante. E isso está numa passagem bastante interessante que eu vou colocar aqui agora, olha, que é do capítulo 58, do livro Fonte Viva, do Emmanuel, tá certo? E diz assim, né? Qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Tem um pedacinho aqui muito importante, não vou ler ela inteira não, mas que eu acho muito importante. Tá aqui, olha, vou colocar de azul aqui. E não é tão fácil desempenhar todas as obrigações com aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Então nós temos a nossa parte, vejam. Nós temos que, primeiro, cuidar de eliminar as nossas próprias arestas, tratar do nosso próprio desenvolvimento moral, espiritual. E depois, contribuir com a eficiência, com maior eficiência para aqueles que nos cercam, certo? E servir a comunidade. Tem coisas que a gente tem que dar atenção, de alguma forma. Não pode usar, por exemplo, a família, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido, minha esposa, blá, 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 como desculpa para não fazer nada.
É esse o sentido desse capítulo. Lembrando, o mais importante ainda que está nesse capítulo é interpretar corretamente o que Jesus falou. Por quê? Porque ele falou numa outra língua, falou numa outra época, falou para pessoas que contaram. Nós conhecemos a história da brincadeirinha que a gente faz, né, do passanel lá, né, que vai contando a história, a história chega lá no fim totalmente diferente do que começou. E assim acontece com o Evangelho. É isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Boas orações, boas vibrações para todos nós neste momento. Vamos rezar pelo nosso planeta que está passando por um momento muito difícil, mas tenhamos fé que é dessa dificuldade que vai nascer um novo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Até a próxima.